agradecer a MedSeg pela oportunidade que está nos dando em demonstrar um pouco dos nossos produtos, e inclusive um dos lançamentos da Vivotec para esse ano. Meu nome é Fábio, eu sou engenheiro de pós-venda aqui na Vivotec já há quase 5 anos. Estou no mercado aí de CFTV e telecomunicações há um pouquinho mais do que 20, não querendo dizer minha idade, claro. E eu vou tentar aqui ser o mais simples possível, o mais breve possível, para poder dar espaço para vocês fazerem algumas perguntas, tá? Então, o tema de hoje é o lançamento de duas novas PTZs, de duas novas Speeddomes da Vivotec. A primeira é de 2 megapixels, tá? com IR, e a segunda é de 5 megapixels. Então, aqui tem os códigos delas, que é SD, que para nós na Vivotec é de Speeddome, né? 9368EHL, e a de 5 megapixels, que é SD 9384EHL. E aí vou mostrar para vocês que ela é muito mais do que simples speeddomes. Primeiro tem um novo design, né? As nossas speeddomes, ela anteriormente possuía principalmente a parte de infravermelho como um módulo acoplado à câmera, né? Então esse novo design aqui ele é mais simples, né? Então mais fácil. Ela não é toda branca, tem essa parte preta aí agora que ajuda a dificultar a ver a orientação da câmera para que lado que ela tá. E aí tem algumas coisas que influenciam nisso, vou falar um pouquinho mais para frente também. Principalmente a parte de visão noturna dela está acoplado à câmera, e para o modelo de 2 megapixels a gente tem um infravermelho aí de 250 metros, e para a câmera de 5 megapixels de 200 metros. É importante porque a gente usa uma tecnologia patenteada e desenvolvida pela Vivotec que a gente chama de Smart R. E a intenção disso é fazer com que a gente tenha uniformidade no campo de visão do infravermelho, tá? Muitas vezes a gente vê o infravermelho funcionando e ele está fixo ali num ponto e o restante da imagem tá escura, porque ele não chega a iluminar. Então, essa tecnologia que nós patenteamos e desenvolvida pela Vivotec, chamada Smart R, faz com que você tenha o mesmo grau de iluminação em todo o cenário visto para a câmera. Isso é devido ao espalhamento do infravermelho nessa tampa preta aí, né? Então, isso faz com que a gente consiga, mesmo dando um zoom ou tendo uma imagem mais ampla, sempre tenha uniformidade na parte de visão noturna. O que é bastante importante, principalmente em coberturas de perímetro, e a gente depois vai falar um pouquinho a respeito das aplicações. O que a gente tem também para esses dois novos modelos são maior capacidade de zoom. Então, para o modelo de 2 megapixels, o SD9368HL, a gente já tem 40x de zoom, né? E para o modelo de 5 megapixels, temos 30, né? Sempre, claro, lembrando também que é possível fazer o zoom digital. Outro aprimoramento que trouxe nesse novo hardware é a maior capacidade de velocidade do pan e do tilt, né. Então a gente consegue aí, dentro de uma área de cobertura de 360 graus, correr 450 graus por segundo. Então é realmente muito rápido, isso dá velocidade, principalmente quando se está usando o preset. Esse novo design também propicia com que a gente tenha um tilt maior, então a gente não fica parado ali na linha dos 90 graus na hora que a câmera vai olhar para cima, né? A gente consegue ter um incremento de mais 20 graus. Isso possibilita, por exemplo, a gente olhar a câmera estar num ponto mais baixo e ter que olhar uma parte mais alta sem nenhum tipo de limitação.
E a velocidade também, assim como a velocidade de rotação do PAN, né, é de 450 graus por segundo, tá. Isso fez com que, então, a gente tenha mais velocidade, uma melhor performance de PTZ e uma melhor acuracidade, né. E aí tem mais um pouquinho ainda, as portas a gente tem as portas IOs integradas diretamente ao módulo, isso para facilitar a instalação e não ter muitos cabos, para fora para poder fazer isso. Então, claramente aqui a gente vê a parte das IOs ali, o RJ45 para conexão do cabo de rede, e também a possibilidade das entradas, de fontes externas. A gente vai falar um pouquinho disso. Também a gente conta com uma membrana desumidificadora. Essa membrana desumidificadora, ela serve para poder equilibrar a temperatura externa com a interna. Então, por exemplo, se a gente tem um ambiente que tá muito frio, né, e a câmera está esquentando dentro devido à operação de todos os componentes ali da câmera, é possível com que, haja uma condensação na lente da câmera. Essa membrana, então, ela faz com que a gente equilibre essas 2 temperaturas, evitando, embaçar a lente. É uma coisa bastante interessante, bastante usual, principalmente para regiões no sul do país, por exemplo, regiões mais altas aí. E o mais interessante de tudo, que o que eu estava falando é que a gente não tem simplesmente um speeddome com 40x de zoom, com 2 megapixel ou 5 megapixel, né. A gente adicionou, inteligência a essa câmera. E isso faz com que ela seja um produto diferenciado no mercado, e isso aprimora, a nossa parte de segurança. Eu vou mostrar um pouquinho como. Primeiro, foram adicionadas capacidades de inteligência artificial, tá. Então a gente consegue ter análise de vídeo baseada em inteligência artificial. Quais são essas análises de vídeo? Primeiro é a linha virtual, depois a intrusão, o loitering e a detecção de face. E a partir dessas análises, a gente consegue startar, eh, eventos, ou consegue startar outras ações dentro da câmera, tá. O que poderia ser essa outra ação, né? O rastreamento inteligente avançado. Então, a gente através das regras de análise de vídeo, a gente começa a rastrear os objetos, tá. Então, vamos falar assim: "Olha, a pessoa cruzou uma linha, a pessoa entrou dentro de uma área proibida, a pessoa começou a perambular por uma região", a própria câmera starta um procedimento de rastreamento inteligente e onde o zoom é ajustado conforme o tamanho do objeto, possibilitando muitas vezes até o reconhecimento facial, tá. O que é e como funciona o que a gente chama de smart tracking, que é esse rastreamento avançado? Primeiro, a gente já tinha essa funcionalidade dentro de outro modelo de câmera, e esse avançado traz algumas, melhorias. Primeiro, a respeito do ponto de rastreamento. Anteriormente era único, então a câmera tinha que ficar parada em uma determinada posição, e a partir do momento que uma pessoa entrasse dentro da área, ela começava a fazer o rastreamento. Agora são múltiplos pontos de rastreamento. Eu posso ter vários presets ou até mesmo rodando uma ronda, né, fazendo uma ronda onde a câmera fica trocando de posições constantemente, a startar o rastreamento. O objeto na tela, anteriormente, o tamanho das pessoas na tela era fixo para ela rastrear. Agora esse tamanho é ajustável, como eu disse, para até uma possível identificação facial. As regras de gatilho antes era só na tela inteira, então, a partir do momento que a pessoa entrava na cena, eu começava a fazer o rastreamento.
Hoje a gente adiciona um pouco mais de inteligência, dizendo: se a pessoa entrar dentro dessa área, se tiver uma pessoa perambulando por aqui, cruzar uma linha virtual ou houver uma detecção de face, aí sim você starta o rastreamento. Na versão anterior também não era suportável a patrulha, né, que é quando a câmera tem vários presets e ela vai trocando essas posições. Anteriormente não era suportado fazer o rastreamento quando estava em modo de patrulha. Nesse novo algoritmo ele já é suportado. Por que a gente está falando disso daqui? É para mostrar que as possibilidades de inteligência artificial estão aumentando cada vez mais, tá? Alguns cenários, por exemplo, estacionamentos, portos, fábricas, acho que a aplicação de fábricas, principalmente para controle de perímetro, é bastante interessante. É um mercado qual a Vivotech tem bastante experiência também, tanto no monitoramento de processos, né, que é bastante comum, mas na cobertura do perímetro também. Como vocês puderam ver no logo da Vivotech, aí, por exemplo, a Vivotech faz parte do grupo Delta Electronics. A gente tem uma fábrica ali em São José dos Campos, das quais a gente utiliza muito dessas tecnologias. Aeroportos também é uma excelente aplicação, até para o próprio controle de perímetro do aeroporto, mas para as áreas de embarque e desembarque também. Bom, então como é que funciona esse negócio do tal do Smart Tracking aí que o Fábio tá falando? Eu tenho aqui alguns vídeos que eu vou colocar para vocês. Ops, vamos lá. Tem alguns vídeos aqui que eu vou colocar para vocês. Então, o Smart Tracking sendo acionado através do algoritmo de intrusão. Então a câmera tem um preset ali, ela está parada, olhando uma determinada região, foi criada uma área de intrusão, e a partir do momento em que uma pessoa adentra essa área, ela começa a fazer o rastreamento. Dá para a gente perceber aqui no comecinho do vídeo, que a câmera ela já detectou a pessoa, tanto que ela colocou aqui um bloco de rastreamento na pessoa. Está um pouquinho pequeno, azulzinho aqui, mas já que fica melhor. E o que a câmera está esperando fazer? Com que essa pessoa entre dentro dessa área de intrusão para poder começar a fazer o rastreamento. Então, vamos lá. Então, lá vem a pessoa, né? Tem uma outra pessoa do outro lado, que possivelmente vai entrar primeiro. E agora a câmera starta o rastreamento. Vai aproximando, dando o zoom, e sempre mantém um tamanho do qual a gente ajusta no momento da configuração. E ela vai rastrear essa pessoa até que a pessoa saia completamente da cena. Como vocês puderem ver ao lado, ela também cria o evento, tá vendo? Tá vendo as horas aqui, ó, intrusão e tal. E isso pode ser também enviado para o VMS, para o nosso software, por exemplo, que é o VAST, tá? Ou para outros VMS de mercado aí, como o da Genetec, por exemplo. O Smart Tracking é acionado a partir da linha virtual, tá? Então, qual que é o objetivo? Quando essa pessoa cruzar o sentido que pode ser determinado, se a pessoa só entrar ou só sair, ou os dois, quando ela cruzar, eu starto o rastreamento. Então, de novo, já tem o bloco aqui, ela detectou a pessoa, ela está esperando com que a pessoa cruze a linha para ela poder startar o rastreamento. Então, vamos lá. De novo, a pessoa cruzou a linha, gerou o evento e ela começou a rastrear. Mesmo a pessoa correndo ali, ó, aquelas velocidades aí agora são bastante importantes, ela continua fazendo o rastreamento daquela pessoa, né? Até que ela saia completamente da cena. Tá? Acabou de fazer o rastreamento, a pessoa saiu da cena, ela volta pro tracking point, que é o ponto onde já estava pré-definido. Agora, o Smart Tracking, usando a intrusão,
mas fazendo a patrulha, tá? Lembrando, a patrulha é aquela onde a gente tem vários presets e a câmera vai mudando o seu ponto de visualização. Então ela está aqui, tem o preset, ela vai parar durante um tempo, mostrar a área de intrusão ali, vai mudar o ponto de novo, foi para o ponto 2, vai mostrar ali a área de intrusão, vem chegando uma pessoa, e aí ela starta o serviço. Então ela para de fazer a patrulha, né, e passa a fazer o rastreamento da pessoa. Vocês veem que é bastante retilíneo. Muitas vezes eu tenho experiência de ver o pessoal fazendo esse tipo de rastreamento das pessoas, e o operador ali, às vezes ele joga mais o joystick para um lado e acaba passando da pessoa ou para o outro, perde a pessoa da tela, e a câmera consegue manter esse tamanho de objeto, ajustando principalmente o zoom e a posição da câmera para levar esse rastreamento até o final, tá. Então, auxilia e deixa mais preciso esse tipo de rastreamento. Bom, algumas outras características. Essa câmera, por exemplo, ela tem uma característica bastante importante de conseguir também trabalhar com baixa luz. Então, no exemplo aqui nessa foto, a câmera está com só 0,7 lux, eh, como informação, um lux é uma vela acesa a 1 metro de distância. Então, a gente tem uma iluminação aqui mais baixa do que uma vela acesa num ambiente a 1 metro de distância. Então, a gente consegue ver tudo bastante nítido, as cores, a informação que tem na tela e assim por diante. Depois, com 0,03 lux, ou seja, quase nada de luz, né. É claro que a imagem está um pouco mais escura, é claro que ela tem um pouco mais de ruído, o que é normal, mas a gente consegue ainda manter muito das características da cena, tá. Então, é uma funcionalidade bastante importante, já que a gente sabe que imagem colorida é imagem com evidência, tá. Então a gente tem ali mantidas evidências, olha, o cara entrou, tá com um boné vermelho, uma calça preta e uma camisa laranja, tá. Então a gente, mesmo com características de baixíssimo lux, no caso 0,3 lux, 0,03 lux, para ser mais preciso, né, a gente consegue manter a imagem clara, sem a necessidade de nenhum tipo de iluminação externa. Tem muita gente vendendo aí no mercado a tal da imagem colorida à noite, o que na verdade se faz ali é acender 2 holofotes para poder deixar a imagem clara, né. Então aqui nós estamos falando de nenhum tipo de iluminação artificial, tá. Quando fava Fábio, o que que vai acontecer quando chegar a 0 lux? O que vai acontecer é que a câmera vai comutar para preto e branco e vai ligar o seu infravermelho. E aí a gente já falou das capacidades de infravermelho, 250 metros para a câmera de 2 megapixels, 200 metros para a câmera de 5 megapixels. O WDR é uma funcionalidade importante, principalmente para o controle de alta luminosidade. Então, no exemplo de cima, a gente tem ali por volta de 20.000 lux, né, mais ou menos o que é equivalente à luz do sol, e aí a gente tem a imagem estourada, isso com o WDR desligado, né. Com o WDR ligado, a própria câmera consegue fazer as compensações de luz, evitar aquele estouro do branco ali e deixar mais nítida a imagem. Mesmo em uma condição de um lux mais baixo, por exemplo, a gente consegue ver perfeitamente aqui com o WDR ligado a placa de um veículo também. Então, esse controle é bastante importante
principalmente para câmeras que estão nas áreas externas e sensitivo está olhando para o sol. Então, é uma característica que é bastante importante. O nosso WDR, nesse caso, também é aprimorado como mais um dos aprimoramentos desse produto, dessa câmera, tá? Vamos lá, consegue ver alguns objetos ali. O infravermelho. Na Vivotec é bastante interessante, as coisas, porque a gente gosta de mostrar o que realmente é, né, a gente não faz previsão. Então, aqui a gente tem, o infravermelho a 50 metros e como que vê a 250 metros, tá. O que a gente pode perceber é aquilo que eu falei no começo, a imagem e o espalhamento do infravermelho na cena, ele é bastante uniforme, tá. Eh, Na Vivotec, muitas vezes tem até um pouco de, eu chamo de conservadorismo, mas é a forma com que a Vivotec tem de trabalhar. Quando a gente escreve numa documentação nossa: "Olha, nós temos 250 metros de R, nós temos 50 metros de R, nós temos 30 metros de R", isso significa que isso foi testado e comprovado. Isso não é achismo, não é conta, a gente sempre procura fazer testes na vida real. Então, uma recapitulação aqui do que é esses 2 novos produtos, né, SD9368 EHL e SD9384 EHL. Primeiro é um novo design, o que ajuda a melhorar a visão noturna com o infravermelho, múltiplas opções de resolução, então a gente tem 5 e 2 megapixels, um posicionamento da câmera mais rápido e mais preciso, isso veio com esse novo design. Segurança inteligente, onde a gente demonstrou que a gente tem as capacidades de inteligência artificial e análise de vídeo a partir da própria câmera Speeddome, tá? Não são algoritmos fáceis de processar, não são algoritmos fáceis de desenvolver, principalmente fazendo classificação de objetos, que nesse nesse início aqui, para esse produto, o objeto seriam pessoas, mas, colocando aí para vocês um adianto, estão sendo colocados outros objetos nesse algoritmo, um deles que já está, em fase de teste, como que eu disse, a Vivotec testa tudo sempre. Eh, Também carros, então a gente muito provavelmente vai conseguir ter essas análises fazendo um filtro só para pessoas ou só para carros ou os 2 também, o que vai ajudar muito em projetos principalmente de rodovias, então a gente vai poder dizer se um carro parou num lugar proibido, se um carro está numa direção, contrária, se ele parou no acostamento, por exemplo, e já está por algum tempo. Então, a próxima evolução desse algoritmo são carros. É uma câmera multitarefas, então, ao mesmo tempo que ela está fazendo ali a patrulha dela, ela também consegue fazer as análises de vídeo e startar um evento que seria o rastreamento. É um produto bastante robusto, então isso quer dizer que ela é à prova de água, né, tem um slide na frente aqui que eu vou mostrar um pouco dessas características. Ela é anti-vandalismo, ela tem o NIMA 4X, importante para áreas na onde possui alta salinidade, como beira da praia ou cidades que estão perto da praia ou cidades que têm gelo, por exemplo, né. E tem um range de temperatura, estendida também para trabalhar em condições, de alta temperatura, tá. Vou mostrar um pouco dessas características aqui na frente. Bom, um resumo de características técnicas. Eu sei que isso aqui é um pouquinho chato, mas é uma informação bastante relevante que tem aqui também. Eu mostrei algumas funcionalidades, mas não mostrei o que são. Então hoje a gente na SD9368 EHL tem uma câmera de 2 megapixels que pode funcionar a 60 quadros por segundo,
com o nosso Smart Stream 3, importante para redução e consumo de redução de banda e redução de armazenamento, com um zoom óptico de 40x, tá? Proporcionado por um comprimento focal de 4,25 até 170 milímetros, então é uma lente bastante grande, e um dos aprimoramentos que eu esqueci de falar, anteriormente nós usávamos o módulo zoom, né, de terceiros, comprávamos de terceiros. Hoje, a Vivotec desenvolve o próprio módulo Zoom, então isso nos deu versatilidade para poder colocar produtos diferenciados e não ficar muito amarrado ao que tem disponível no mercado. Todo o desenvolvimento é da Vivotec, mas alguns componentes, como era o módulo Zoom, como são os sensores, por exemplo, de imagem, né, que no nosso caso é comprado da Sony, por exemplo, a gente não acaba não tendo controle. Com esse novo módulo desenvolvido pela Vivotec, a gente tem o controle para fazer isso. O WDR, que a gente chama de WDR Pro, a velocidade de pan chegando a 450 graus por segundo, um tilt que é superior aos existentes no mercado, então ele consegue ir além ali dos 90 graus, adicionando mais 20 graus ao campo de visualização, também velocidade de 450 graus por segundo, um infravermelho inteligente, que é o Smart R, de até 250 metros. Ela é uma câmera IP66, significa que a câmera tem capacidades de não entrar poeira e não entrar água. Ela é IK10, o que traz a parte de vandalismo. Para vocês terem ideia, para ter uma certificação IK10, é preciso com que a câmera suporte um impacto de até 4 joules. Ela tem o NEMA 4X, que é a parte de controle de a proteção de corrosão que ela tem para áreas de salinidade, como gelo ou beira de praia. A temperatura de operação dela vai de -40 até 60 graus. Tá? É uma câmera que tem diversas possibilidades de alimentação, então, assim como a alimentação de corrente contínua de 24 volts ou a corrente alternada 24 volts e corrente contínua de 48, ou PoE, e podem ser redundantes. Então, eu posso alimentar a câmera através do PoE e, ao mesmo tempo, ter uma fonte de alimentação AC ou DC, 24 ou 48. Ela tem o que a gente chama de Smart VCA, que é a análise de vídeo, então com intrusão, loiter, linha virtual, detecção de face, rastreamento inteligente, que a gente acabou de falar. Ela tem um firmware assinado e um boot de segurança, que em conjunto com o Trend Micro, que é um IPS instalado dentro da câmera, como se fosse um firewall, ajuda a proteger contra possíveis ataques cibernéticos. Então, o firmware assinado, o boot seguro, mais o Trend Micro, e implementam nesse tipo de produto 3 camadas de segurança adicionais à cibersegurança, né? Ataques de cibersegurança, um assunto que a gente pode falar em outro momento. A SD 9384 tem bastante as características são bastante parecidas uma da outra. A diferença de uma para outra, então, é que a 9384 ela é uma câmera de 5 megapixels com 30 frames por segundo, tem um zoom óptico de 30x, que dá um comprimento focal que é provido através de um comprimento focal de 4,94 até 148,24 milímetros. O IR dela, as velocidades de pan e de tilt são as mesmas. O IR, neste caso,
é até 200 metros, assim como a outra IP66, K10, NEMA 4X, temperatura de operação estendida, fonte de alimentação redundante, tem a análise de vídeo também, o rastreamento inteligente, o firmware assinado, o boot seguro e o Trend Micro. Então, quando a gente fala de cibersegurança dentro da Vivotec, é um assunto bem sério e a gente leva. Adicionando tudo isso daqui também, essa é uma câmera que está de acordo com o NDAA. O que que isso quer dizer? Não existem componentes dentro da câmera que armazenam dados que são de origem chinesa, tá? E aí, para estar de acordo com o NDAA, que é uma normatização americana, não podem ter componentes dentro da câmera que possuem armazenamento de dados e que e sejam providos da China, tá ok? Isso a gente está caminhando para que todos os nossos produtos, sem exceção, estejam de acordo. Grande parte da nossa linha de produto já está de acordo com o NDAA. Esse produto também possui alguns acessórios, né, que são possíveis, então, que são os kits de montagem, aquele bracinho para colocar na parede ou no poste, um gabinete na onde pode ir ali a própria câmera, esse braço, que é o AM220, pode ser acoplado diretamente a essa caixa, na onde vai estar toda a parte de energia, conversores de mídia, switch, se for necessário, etc. Os joysticks, claro, Speeddome. Hoje em dia o pessoal está deixando bastante de usar os joysticks, já estão usando bastante o mouse também, né? Um cabo I/O também, então se por algum motivo achar que fica ruim ali naquela parte de cima fazer as conexões, é possível estender essas conexões mais para fora através de um cabo I/O. Depois tem a parte de alimentação para essa câmera, então a gente tem as fontes de alimentação, a AA352, por exemplo, é uma fonte de alimentação externa já. Ela já é IP67 com IK10, então é uma fonte de alimentação que pode ficar pendurada na parede, direto no poste. Depois uma fonte de alimentação convencional para ambientes internos, para colocar dentro de uma caixa ou dentro de um ambiente externo mesmo. A fonte de alimentação do tipo industrial, essa NDR7548 aí é uma fonte industrial que pode ir naqueles armários com trilho DIN. E depois toda a parte de PoE, tá? Então, não quero fazer alimentação via fontes, quero fazer via PoE, então a gente tem um injetor PoE, que é esse primeiro aí, o APGIC 011A060, é um injetor PoE. Depois o outro ao lado, que é o AWGH043A120, que é um injetor PoE externo, tá? Depois, a parte de industrial, que é o AWIHH0110, que é um injetor PoE do tipo industrial, também para trilho DIN. O de baixo, que é o AWIHH0410, além dele ser um injetor PoE industrial, ele também é um conversor de mídia. Então, ali a gente pode, além de alimentar a câmera, também trazer a parte de fibra ótica, o que é muito comum, por exemplo, em projetos de cidade, tal do Smart City, né? Então, as câmeras ficam bastante distante do CCO, então é necessário levar uma fibra até lá, tá? E o APGIC 015B095, que é também um injetor PoE para ficar em áreas externas. Tá? Então, isso aqui complementa os acessórios possíveis. Dá para a gente ver que tem bastante possibilidade para alimentação e tem bastante possibilidade de acessórios. Bom, vou abrir para perguntas agora. Agradeço a atenção de todos. Espero ter sido claro. O pessoal tem perguntas aí?
Ah, boa. O André está perguntando aqui, ó, qual a distância máxima com o PoE? André, isso não é uma limitação do injetor PoE ou uma limitação imposta pela Vivotec, tá? Seria de 100 metros, mas isso é colocado pela padronização 802.3, tá? Então, a resposta é, qual a distância máxima com o PoE? 100 metros. E assim como é para rede, né? Não tem diferença. O André pergunta, eu vi que a Vivotec tem extensores para cabo UTP. Funciona para essa câmera também? Funciona sim, a gente só precisa tomar o cuidado da fonte na onde está esse extensor ter capacidade suficiente para alimentar a câmera. Como essa câmera principalmente está vamos dizer, ela tem os iluminadores infravermelho de grande capacidade, o consumo de energia obviamente é maior, tá. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. O Wagner está perguntando aqui, já está disponível na lista de preço? Sim, o prazo de entrega é com o senhor Rafael Silva. Eu sou Silva também, mas não sou irmão não. Mas se eu não me engano, eu ouvi falar que está disponível lá na Vivotec já uma quantidade bastante importante. Bom, eu estava falando, né, essa câmera tem uma estrutura bastante a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu vou falar a respeito disso. Ela tem uma estrutura bastante importante também, porque ela pode se conectar vou até colocar na tela para vocês aqui, através de uma aplicação que a Vivotec chamou de Camera Link, tá. O que que é esse Camera Link? Uma segunda câmera pode fazer o acionamento do rastreamento inteligente. Então vamos imaginar assim, uma terceira câmera está olhando para um outro lado da qual a Speeddome, a PTZ, não está olhando, então ela gera um evento de uma intrusão, linha virtual, ou que seja, qualquer coisa que seja, e fala para a Speeddome assim, fala, Speeddome, é o seguinte, entrou uma pessoa aqui na minha área, vem ver isso daqui e rastreia. Então, a gente pode ter uma outra câmera fazendo o acionamento desse rastreamento inteligente. Então, a gente tem ali câmeras de apoio. Normalmente, o Rafael, que da Vivotec, fala bastante disso, né? Speed Domes normalmente são câmeras de ataque, então elas são as câmeras para você ver um detalhamento melhor, né? Ter ali um detalhamento da imagem, então ela às vezes está fazendo outra função, fazendo uma ronda ou qualquer coisa nesse sentido. Então, ter outras câmeras que vão apoiar e suportar as análises e falar para a Speeddome, oh, vem ver aqui o que está acontecendo aqui, é também uma evolução desse produto, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, vou tentar dar um mute só no áudio, porque senão vai ficar uma musiquinha aqui. Então, tentar expandir a tela. Não, eu fiz coisa errada aqui. Bom, eh, qual que é a ideia então, né? A gente tem uma outra câmera com análise de vídeo ou com detecção de movimentos simples, por exemplo, né, que está cobrindo uma determinada área e a Speeddome está lá trabalhando em outras coisas, né? Quando essa outra câmera, uma câmera fixa, por exemplo, detecta alguma coisa, como por exemplo, uma pessoa entrando dentro de uma área, ela fala para a Speeddome que ela tem que tomar a ação ali de fazer o tracking. Isso é legal porque as câmeras estão se falando, né? Ela não precisa ir até o VMS e falar, oh, aconteceu um negócio, starta uma coisa naquela outra câmera lá. Elas se falam, então essa ação é muito mais rápida. Isso é uma simulação, não é real, tá? Os atores são pessoas da Vivotec ali, inclusive, todo mundo é ator em algum momento na Vivotec, mas é só para exemplificar que as câmeras se falam.
e elas se falarem dá muito mais agilidade à resposta, à visualização do que aconteceu, tentar inclusive evitar um evento, tá. Bom, esse era o adicional que eu queria mostrar para vocês, vamos ver se temos mais perguntas aqui. Fábio, dá para integrar com a corneta IP da Vivotec? Sim, dá também. Inclusive, essa integração pode ser corneta câmera, tá? Então, aconteceu um evento na câmera, sei lá, uma intrusão, linha virtual, lá, sei lá o que seja, ela pré ela tem um arquivo em MP3 pré-carregado dentro da corneta e a câmera avisa a corneta e ela faz a reprodução desse MP3 pré-carregado, né. "Pô, sai daí e tal, não sei o quê, você está sendo monitorado", enfim, etcétera. Excelente pergunta, André, obrigado. Bom, pessoal, eu acho que é isso então. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode entrar em contato direto com a MedSeg, podem me achar também aqui vou pôr meu e-mail aqui, fabio.silva@vivotec.com. A Gabi me falou que essa gravação depois vai estar disponível nas mídias da MedSeg, para se alguém quiser revisar alguma coisa. No próprio site da Vivotec, que eu acabei colocando aqui para vocês também, se vocês entrarem aqui, eu vou mostrar como é que chega, em produtos, câmeras e speeddome, vocês encontram já o acesso direto para os 2 modelos de câmeras novos, esses aqui são os antigos que estão sendo descontinuados também, e dentro da página do produto, além de vocês terem os vídeos, conseguem fazer, o download do datasheet, que são as características técnicas, como montar, manual, foto de equipamento, também tem aqui embaixo já aqueles acessórios que eu mostrei para vocês. Tem aqui os vídeos que são links no YouTube, mas também já estão aqui na página. Algumas características que eu estava falando, como a conformidade do NDAA, a comprovação do Trend Micro, soluções baseadas em cloud, no caso o Stratocast da Genetec, tá bom? Então, aqui vocês conseguem ter uma gama de informações bastante grande a respeito dos produtos, tá? E de todas as formas também eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Ok? Então, encerrando, Gabi, Hanumi, André, Wagner, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. A gente está sempre à disposição aqui. É muito legal esse webinar que a gente faz e demonstrar um produto novo que agrega bastante valor aos projetos, é bastante satisfatório para nós da Vivotec, ok? Muito obrigado a todos.